Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, atendendo a pedidos, eu vou fazer um vídeo falando sobre Luxemburgo ainda, só que especificamente sobre trabalho em Luxemburgo. Bom, espero que esse vídeo possa te ajudar de alguma forma. Lembrando que o que eu vou falar aqui é apenas uma percepção pessoal, algo que eu notei que acontece lá em Luxemburgo depois de muito pesquisar a vaga de trabalho, conversar com pessoas, enfim. Bom, vamos lá. O primeiro item, o mais importante de todos: idioma. Isso serve para qualquer vaga de trabalho que eu vou falar. Primeiro de tudo, o francês. Você tem que dominar o francês. Se você tiver fluência, perfeito. Se você for nível avançado, muito bom. Se você for nível intermediário, a coisa vai começar a complicar pro teu lado. Fica a dica. Ah, mas e o inglês? Esquece. O país fala francês, alemão e luxemburguês. Então, se você fala, de repente, alemão ou tem algum conhecimento de luxemburguês, isso pode ser uma vantagem para você. Tá? As outras línguas, elas entram apenas como um adicional. Então, o inglês ele entra como uma língua adicional, assim como o português também pode te ajudar, dependendo da vaga de trabalho. Uma das áreas que eu percebi que tem muita oferta de trabalho lá no país é a área financeira. Existem muitos bancos concentrados ali em Luxemburgo. Então a oferta de trabalho para quem trabalha, a oferta de trabalho na área financeira é muito grande. Então se você tem conhecimentos teóricos, práticos, experiência, tem uma formação acadêmica na área financeira, Luxemburgo pode ser um destino indicado para você. Não esquece de que você tem que falar algum dos idiomas do país, pelo menos o francês. O alemão pode até ser, mas pelo menos o francês você tem que falar. E geralmente na área de finanças, lá eles pedem o inglês também, dependendo da vaga, porque algumas empresas são multinacionais, então o inglês acaba ajudando nesse caso. Outra área que também eu percebi que tem muita vaga lá é a área de TI. E na área de TI nem sempre tinha a exigência de pedir o inglês, tá? Mas presta atenção, porque muita vaga acaba pedindo francês de qualquer forma. E a área de TI, quem trabalha na área de TI já sabe, se você faz um excelente trabalho na sua área, você tem emprego no mundo inteiro, aonde você quiser. Não é mesmo? Outra área que impressionantemente tem muita vaga lá em Luxemburgo é para a área de construção civil. Ou seja, se você é pedreiro, lá tem uma oferta de trabalho muito grande. E as vagas para pedreiro em Luxemburgo, existe uma exigência de que você fale tanto português quanto francês. Por que isso? O francês, por causa dos patrões, a maioria deles são luxemburgueses ou pessoas ali da região que falam francês fluentemente. E a maioria das pessoas que trabalham ali nas obras propriamente dito, que são os pedreiros, enfim, são portugueses. Então é necessário falar pelo menos o português e o francês para trabalhar com obras no país. Existe uma exigência ali de formação, dependendo do que você vai fazer na obra, ou pelo menos experiência ali, eles vão pedir de 5 anos, 10 anos, dependendo da função. Experiência comprovada, tá? Não é simplesmente chegar e falar que tem experiência. Então essa é uma necessidade para alguns cargos. Aliás, uma coisa muito importante é que a maioria das vagas no país exigem experiência, e não é uma experiência só ali mostrar o currículo, não. A experiência que eles pedem é uma experiência comprovada, com carta de referência e tudo mais, tá bem? E agora um assunto que eu queria entrar, ele é um pouquinho complicado de se entender a princípio, mas uma exigência no geral das vagas que eu vi no país. É necessário diploma. Então, o assunto é o seguinte: muitos diplomas você consegue reconhecer em Luxemburgo, diplomas da área médica, da área financeira, enfim, seja lá do que for. Você tem que reconhecer se você quiser trabalhar na sua função lá. Tá? Não tente trabalhar sem o reconhecimento do diploma. Tá? Porque, na realidade, o que acontece? Se você não tem diploma, você ganha um tipo de salário. Se você tem um diploma reconhecido pelo governo, a empresa é obrigada a te pagar um salário mais alto. Existe um mínimo ali para quem tem formação universitária no país. Tá? A diferença é considerável do salário mínimo normal do salário mínimo de quem tem uma formação acadêmica. Tá? Eu não vou entrar em valores agora porque de cabeça eu não me lembro, eu já tinha achado isso na internet uma vez,
mas não é esse o nosso foco aqui, entrar em questão de valores. E outra coisa que acontece ali com relação a diplomas, existe diploma para tudo em Luxemburgo. Eu só não vi exigirem diploma para quem fosse trabalhar com limpeza, para quem fosse trabalhar como garçom ou área de vendas em comércio ou algo assim semelhante. Para o restante, existe diploma para tudo. Diploma para encanador, para eletricista, para cabeleireiro, para... deixa eu ver aqui mais que tem de profissão que tem diploma, que no Brasil não tem essa exigência de ter o diploma. Essas profissões assim que no Brasil a gente fala e a gente nunca pensa, existe formação obviamente no Brasil para essas profissões, mas dificilmente você vê aquela exigência de falar você tem um diploma, e lá em Luxemburgo não. Existe a necessidade de ter um diploma para um cargo desses. Tanto que pessoas que têm formação de outros países aqui da Europa, muitas vezes quando vão para lá, têm uma certa dificuldade, às vezes não conseguem realmente encontrar um emprego na sua área. Eu lembro de um caso de uma pessoa que trabalhava com pintura automotiva em Portugal e não conseguiu arrumar um trabalho na mesma área lá porque não era formado, porque não tinha uma formação, apesar da pessoa ter uma vasta experiência no ramo. Então acabou não conseguindo, teve que ir para a parte de trabalho na área de limpeza. E para entender um pouquinho disso de diploma, o porquê que o país funciona dessa maneira, eu vou explicar de uma maneira muito sucinta, eu não vou entrar no mérito da questão, porque renderia alguns vídeos e eu precisaria pesquisar a fundo sobre o tema. Mas falando um pouquinho sobre a parte de educação do país, lá existe o ensino clássico e o ensino técnico. E quando você chega num determinado ponto, quando você está naquela fase da escola mesmo, que você é adolescente, ensino médio, ensino fundamental, enfim, acredito que deve ser na fase para passar do ensino fundamental para o médio. Alguns alunos são direcionados para o ensino clássico, que são os alunos que vão poder fazer faculdade depois, e outros são direcionados para o ensino técnico, que já é um ensino profissionalizante, isso na escola, na adolescência. E a partir dali você vai assumir, você vai estudar para aquela profissão e você vai ser aquilo para o resto da vida. Na realidade, isso é uma cultura do país, eles fazem as coisas dessa forma, e por isso que existe diploma para tudo. Então, se o jovem decide trabalhar como encanador, ou como eletricista, ou como pintor, existe diploma para pintor também. Então você vai fazer uma formação específica ali no colégio e vai ter um diploma para a sua área. Então por isso que existe essa exigência, esse monte de diplomas para diversas profissões, muitas delas no Brasil não existe uma formação tão específica assim quanto existe lá. Eu não sei a nível de ensino o que eles vão ensinar durante o ensino técnico com relação à profissão, mas é uma realidade do país. E eu não vou entrar aí no mérito do detalhe aqui, porque, enfim, é um assunto muito longo e muito complexo para se entender, tá bem? E eu não vou fazer vídeo sobre isso, não adianta pedir, porque realmente o assunto eu já tive uma palestra falando sobre o ensino de Luxemburgo e ele é um pouquinho contraditório, assim, enfim. Outra coisa, a questão de trabalhar com qualquer coisa. Quando a gente sai do nosso país, a gente realmente tem essa disposição, uma característica de imigrantes de uma forma geral, não só de brasileiros, mas trabalhar com qualquer coisa também é complicado. Eu falei em um dos vídeos que eu consegui um trabalho lá, para trabalhar na parte de cozinha, no restaurante, lavando pratos. E eu fiz uma experiência lá, trabalhei 5 horinhas, acho, 5, 6 horas mais ou menos, na cozinha do restaurante. E trabalhar com qualquer coisa, que seria limpeza, lavar prato, restaurante, enfim, essas coisas. É um trabalho que não tem glamour nenhum, é um trabalho extremamente pesado, complicado de se fazer. E para quem viveu uma vida toda trabalhando em escritório, coisas assim, é bom pensar bem se é isso mesmo que quer fazer, tá bem? E o último ponto que eu queria abordar seriam os contratos de trabalho. Lá em Luxemburgo, um contrato de trabalho ele pode ter no máximo 40 horas semanais e ele pode ser um contrato CDD, que é um contrato temporário, ou um contrato CDI, que é um contrato por um período indeterminado, que é o que seria o contrato fixo deles, né, que não é necessário renovação. Nem sempre você vai ser contratado com CDI,
em Luxemburgo. Na maioria das vezes vai ser um CDD para fazer uma experiência. Ambos os contratos, o patrão pode fazer um período ou de 3 ou de 6 meses de experiência com você. A legislação luxemburguesa permite isso. E a efetivação, ela nunca é obrigatória. Então, cabe ao seu patrão decidir se ele vai efetivar você ou não. Aí vem um pouco da questão de sorte, um pouco do patrão, um pouco do seu trabalho também e da disponibilidade da empresa em ter um funcionário efetivo naquela vaga, porque muitas vagas podem ser realmente temporárias, ou para cobrir férias ou qualquer coisa semelhante. Outra coisa que é importante frisar, se você vai trabalhar com restaurante, para trabalhar em restaurante, muitas vezes, dependendo do seu cargo lá dentro, você não vai conseguir um CDI, ou se você conseguir um CDD, pode ser que ele não seja de 40 horas, pode ser que seja de menos horas. Então pode ser que você consiga um contrato de 30 ou de 35 ou de 20 horas, que é o chamado meio período lá, né, que você trabalha só alguns dias da semana ou só o final de semana, que pode acontecer. Por exemplo, eu conheci uma moça que ela pegou um CDD de meio período, então ela trabalhava só sábado e domingo. Ela tinha um contrato de 20 horas, ela trabalhava 10 horas no sábado, 10 horas no domingo. Era extremamente puxada, era o dia inteiro no restaurante, mas para ela era uma coisa bacana porque ela tinha filha e o marido trabalhava durante a semana. Então era uma complementação para a renda do casal, e durante a semana ela ficava com a menina, levava na escola e tudo mais, e no final de semana o marido cuidava da criança e ela ia trabalhar. Então depende muito da sua situação, da sua necessidade, enfim, existem várias opções lá, que nem fala, às vezes um contrato de meio período para mim não era bom, de repente eu conhecia essa moça que ela tinha um meio período e para ela era ótimo. Então depende da sua situação. Mas os contratos lá, eles funcionam dessa forma. E os horários de trabalho, que nem para restaurante, para quem quer fazer qualquer coisa, é um pouquinho complicado, né, restaurante? Porque você trabalha na hora do almoço, para no período da tarde, volta a trabalhar à noite. Então você fica com o horário quebrado e você não consegue estudar ou fazer qualquer outra coisa nesse meio tempo, porque simplesmente não dá tempo e não tem escola que forneça nada nesses horários alternativos, enfim. Aí outro detalhe que é muito importante frisar. Se você pretende ir para lá por causa que o salário mínimo do país é alto, que eu já falei em outro vídeo, que é de 1.922 euros, isso é o salário bruto do país. O salário líquido vai oscilar em torno de 1.600 e 1.700 euros. Só para te lembrar de um detalhe, para você ganhar esse salário, você tem que ter um contrato de 40 horas, tá? Não adianta você arrumar um contrato de 20 horas e querer ganhar o salário mínimo do país, porque eles pagam por hora de trabalho. Então, se você consegue um contrato de 20 horas, você vai ganhar metade desses 1.922 euros. Bom, então é um outro problema com muita vaga de trabalho lá. Não é full time, não é de tempo integral, então isso pode ser um problema para quem está achando que vai ganhar esse salarião todo lá. E mais um outro detalhe que eu preciso lembrar vocês: a maioria das empresas lá não vão te pagar vale transporte, vale refeição, não existe FGTS, tá? E as férias não são de 30 dias, tá? Geralmente elas são de 22. São remuneradas, mas são de 22 dias. Eu acredito que seja isso o que eu tenho de informação para passar para vocês sobre Luxemburgo. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei aqui, eu não sei se ficou claro todos esses assuntos, de repente é só deixar um comentário aqui embaixo que eu explico melhor qualquer coisa relacionada a esse assunto. Se você tiver sugestão sobre algum outro vídeo sobre Luxemburgo, pode deixar aqui embaixo, se for possível eu faço o vídeo para vocês, mas a princípio eu estou encerrando a série de vídeos sobre Luxemburgo aqui. Bom, eu espero a partir do próximo vídeo já continuar a falar de Portugal, que é onde eu estou nesse momento, tá bom? Se você gostou, dá um joinha no vídeo, não esquece de se inscrever no canal para ter acesso aos novos vídeos. Eu sou Rafael Kleiner e até a próxima, tchau!